Embalagens terão que indicar substâncias que podem causar alergia. Sabesp divulga dados sobre a capacidade dos reservatórios. Conta de luz vai ficar mais barato para consumidor. Cidades do ABC discutem sobre a permissão do Uber. Terça-feira, 5 de julho de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite. Rótulos de embalagens terão que indicar substâncias que podem causar alergia. As indústrias alimentícias terão que obrigatoriamente especificar em sua rotulagem os principais alimentos que causam alergias alimentares. A nova medida entrou em vigor no último domingo e foi adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, levando em conta a importância da rotulagem dos alimentos embalados para a proteção da saúde e melhoria da qualidade de vida dos consumidores com alergias alimentares, e também pela constatação de diversos problemas na transmissão de informações nos rótulos. A medida se aplica aos alimentos, ingredientes aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia embalados na ausência dos consumidores, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial e aos destinados aos serviços de alimentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de 6 a 8% das crianças com menos de 6 anos de idade têm algum tipo de alergia alimentar. Já os adultos, o número chega a 3%. Essa medida vale para produtos fabricados a partir do último domingo, dia 3. Já os produtos que foram fabricados antes e estiverem em circulação podem continuar sendo comercializados até o final do prazo de validade. Essa e outras notícias você pode acompanhar no site da TV Mais, www.tvmaisabc.com.br. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, divulga dados sobre a capacidade dos sistemas de seus reservatórios. O nível de água do sistema Cantareira ficou estável pelo 4º dia seguido nesta terça-feira e opera 77% do total de sua capacidade, segundo dados divulgados pela Sabesp. O mês começou com pouca chuva, 0,8 milímetros até esta segunda. O volume de chuva armazenado nas últimas 24 horas é de apenas 0,2 milímetros. O mês é historicamente um dos mais secos do ano e a chuva estimada é de 49,8 milímetros. Já na primeira semana de junho, choveu 3 vezes o esperado para o mês no sistema Cantareira, de acordo com a Sabesp. Apenas os sistemas Cantareira e Alto Cotia ficaram estáveis nesta segunda, enquanto os demais sistemas que abastecem São Paulo apresentaram diminuição no volume de água armazenado em seus reservatórios. Veja os índices desta terça-feira. Cantareira, 77%. Alto Tietê, 47,2%. Guarapiranga, 91,5%. Alto Cotia, 99,8%, Rio Grande, 83,1% e Rio Claro, 99%. A forte massa de ar seco que predomina na região garantiu uma tarde ensolarada e com umidade baixa nesta terça-feira. Veja como vai ficar o tempo na quarta-feira. Em São Caetano, a mínima prevista é de 14 graus e máxima de 25. Na capital de São Paulo, mínima também é de 14 e máxima de 26. E no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 17 de mínima e 25 graus de máxima. Já em São Carlos, a previsão é de 14 graus de mínima e 27 de máxima. Para todas as cidades, o dia vai começar com sol entre nuvens e não vai chover. O pedido de prisão promovido pela Sabesp contra o prefeito Carlos Grana, do PT, foi suspenso. O STF, Supremo Tribunal Federal, suspendeu o liminar do Tribunal de Justiça que obrigava o SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, a pagar faturas de fornecimento de água da Sabesp.
O superintendente do Semasa, Ney Vaz, afirmou que o judiciário não pode interferir nas questões do executivo. Tarifas de ônibus do Sistema de Transporte Intermunicipal Rodoviário de Passageiros vão sofrer reajuste. Quem traz mais informações é o repórter Guga Mendonça em nosso Link Mais. Boa noite, Guga. Você já está no ar. Quais as novidades aí? Muito boa noite, Darcio. Muito boa noite a você ligado no J Mais ABC desta terça-feira. Pois é, falamos ao vivo aqui de São Bernardo do Campo e as tarifas de ônibus intermunicipais terão aumento de 9,56%, de acordo com a autorização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp. O aumento foi justificado pela agência como uma recomposição de custos operacionais do sistema e considerou as variações do itens, como o diesel, que subiu 10,28%, além do reajuste de 9,33% dos salários da categoria. Outro componente é o preço dos ônibus suburbanos e rodoviários novos, que sofreram alta de 16,23% e 22,32%. Estamos aqui ao vivo em São Bernardo. Daqui a pouco eu volto com as informações do trânsito dentro do J+. Ok, Guga. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil deve ter 180 mil novos casos de câncer de pele este ano. Desse total, aproximadamente 175 mil são casos de não melanoma e mais de 5 mil de melanoma. Para quem não sabe, o câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil. Ainda segundo o INCA, o câncer de pele responde por 25% de todos os tumores malignos registrados no país, ou seja, de cada 4 pessoas que têm câncer no país, 1 é câncer de pele. Já o melanoma, que representa cerca de 4% dos cânceres de pele, é a forma mais perigosa e agressiva desse tumor. Na maior parte das vezes, ele cresce rapidamente ao longo de semanas, a meses, e se não for tratado, pode se espalhar para outras partes do corpo e pode ser fatal. Por isso é importante ficar atento e, quando necessário, procurar o atendimento médico. Veja a seguir. Conta de luz vai diminuir para o consumidor. Cresce a venda de material de construção. E no próximo bloco, veja como fechou o dólar nesta terça-feira. O J Mais ABC volta em instantes. E não é que a conta de luz vai ficar mais barato para o consumidor? Confira. A próxima conta de luz vai chegar mais barata para os moradores da capital paulista e do Grande ABC. No total, serão beneficiados 6,9 milhões de casas e empresas atendidas pela AES Eletropaulo. A redução média será de 7,3% para casas e comércios. Por exemplo, uma conta de R$ 50 deve ficar R$ 3,65 mais barata. Já para as indústrias e grandes consumidores, a queda deve ser de 9,74%. Essa mudança faz parte da revisão tarifária feita anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Isso se deve pela queda no custo de compra de energia, que caiu 6,42%, e o valor total dos encargos do setor recuou 8,89%, na comparação com os valores no ano anterior. Desde janeiro de 2015, as contas passaram a ter uma cobrança extra, chamada de bandeira vermelha, para compensar os gastos mais altos. Porém, nos últimos meses, essa bandeira foi trocada de cor. Até janeiro deste ano, a bandeira vermelha e a taxa extra era de R$ 4,50 para 100 kW consumidos. Em fevereiro, passou para a bandeira rosa e a taxa caiu para R$ 3,00 para cada 100 kW. Em março, a bandeira mudou para a amarela e a taxa caiu para R$ 1,50 a cada 100 kW. Em abril, entrou em vigor a bandeira verde e a taxa extra deixou de ser cobrada.
A taxa só deixou de ser cobrada por conta da melhora na situação dos reservatórios das hidrelétricas. Mesmo assim, é importante que o consumidor continue fazendo uso eficiente da energia elétrica sem desperdiçar. O dólar fechou em alta nesta terça-feira pelo terceiro dia de negócio seguido. Vamos aos números do mercado financeiro. O dólar encerrou em valorização de 1,14%, vendido a R$ 3,30. O euro fechou o dia em alta de 0,18%, cotado a R$ 3,65. E a Bovespa terminou em baixa de 1,40%. As vendas de material de construção cresceram em junho, de acordo com pesquisa divulgada pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, a ANAMACO. Na comparação com maio deste ano, o crescimento nas vendas de material de construção foi de 5% em junho. Os dados são do estudo mensal realizado pelo Instituto de Pesquisas ANAMACO, com apoio da Abrafat, Instituto Crisotila Brasil, Anfacer e Cianfesp. O levantamento ouviu 530 lojistas das 5 regiões do país, entre os dias 28 e 30 de junho. A margem de erro é de 4,3%. O desempenho, que foi similar ao registrado no mesmo período de 2015, não foi suficiente para reverter a queda acumulada de 8,5% no primeiro semestre. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor apresentava queda de 10%. Dentre as categorias pesquisadas, revestimentos cerâmicos e tintas foram as que apresentaram os melhores índices, com 11% e 7% de crescimento no período. Já louças sanitárias e telhas de fibrocimento cresceram 5%, seguida de metais sanitários e fechaduras de ferragens, com 3% cada. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio SP, na região do ABCD, as feiras não legalizadas podem chegar a movimentar cerca de 16 milhões por dia. Já se elas ocorrerem 3 vezes por mês, frequência mais comum atualmente, o faturamento pode chegar a 583 milhões ao final de um ano todo. Segundo a federação, normalmente as feiras itinerantes ilegais são realizadas aos finais de semana e antes de datas comemorativas, ou seja, períodos de maior movimento no varejo formal. Porém, com isso, o comércio regular desacelera seu crescimento e diminui o potencial de criação de vagas de emprego. Ainda de acordo com as estimativas da FEComércio SP, se as feiras ocorrerem 3 vezes ao mês, ao longo de um ano, 2,6 mil empregos deixam de ser criados. Um dos motivos que levam os consumidores às feiras ilegais são os preços mais baixos, pois muitas vezes os produtos são vindos de cargas roubadas ou que simplesmente não recolhem impostos. O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul abriu inscrições para 46 cursos de capacitação profissional. Entre as novidades estão as profissionalizações em encadernação manual artística, pizzaiolo, depilação, massagem e visagismo, e novas tendências também. Para isso, os munícipes podem se dirigir até a Rua Antônio Bento, 140, no bairro Santa Paula, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11 horas da manhã, ou da 1h às 4 horas da tarde. Para fazer sua inscrição, basta levar o documento pessoal e comprovante de endereço. Para mais informações, é só ligar no 11 4228 8907. Os cursos são gratuitos e as aulas terão início em agosto. A seguir, cidades do ABC discutem sobre a permissão do Uber. Confira também as últimas notícias do futebol com Marcos Bonechini. O J mais ABC volta daqui a pouco. E voltamos para o Link Mais com o repórter Guga Mendonça. Guga, novamente você.
De volta, Darcio, aqui direto da Praça Embaim de Almeida Nobre, você tem imagens do trânsito em São Bernardo do Campo, que registrou um pico de 27 quilômetros às 17 horas e 30 minutos. Agora está bem tranquilo, 18 quilômetros de lentidão na cidade de São Bernardo, as avenidas Capitão Casa, Estrada dos Alvarengas, Maria Servidei Demarque, José Aldorize, Lucas Nogueira Garcês e Peri Ronquete tem trânsito intenso. Para você, motorista, que puder evitar também a Álvaro Guimarães, Faria Lima, Corredor ABD, Jaime de Barros Câmara e Avenida Tabuão, também tem trânsito lento, todas essas avenidas de São Bernardo do Campo. Uma última informação do quilômetro 18 ao 20 da Via Anchieta, sentido litoral também, há tráfego lento devido ao excesso de veículos. Agora em São Bernardo, a temperatura de 23 graus. Guga Mendonça para o J Mais ABC. Obrigado, Guga. Desde ontem, as linhas municipais do transporte coletivo de São Bernardo, que estacionam nas plataformas da rodoviária João 7, no centro, foram remanejadas para pontos temporários fora do terminal. A mudança ocorre em função de uma obra de manutenção que será realizada no pavimento da entrada principal pela rua Jurubatuba, prevista para ser executada em 15 dias e que vai exigir a interdição do acesso. Com a mudança, os usuários terão outras opções de embarque. Desembarque nas proximidades. Cartazes e banners fora e dentro do terminal indicam a alteração, além de informativos fixados nos ônibus. Após a obra, a operação das linhas pela Sectrans voltará ao normal. Ciclista morreu após ter o braço decepado na rodovia dos Imigrantes. O acidente ocorreu no último domingo no acostamento da via no quilômetro 17,5, sentido São Paulo. O segurança noturno Dorgival Francisco Souza, 59 anos, ia para o trabalho de bicicleta por volta das 6 horas da tarde ao ser atingido por um veículo. De acordo com o delegado Miguel Ferreira, do 4º DP de Diadema, Grande São Paulo, o impacto cortou fora um dos braços de Souza, que infelizmente morreu no local. O membro foi encontrado a mais de 1 quilômetro de distância da vítima. O motorista não prestou socorro e só teria parado 1,5 quilômetro depois, apenas para se livrar do braço. A polícia ainda trabalha na identificação do veículo. Até o momento, sabe-se apenas que é um carro da montadora GM, modelo Vectra ou Astra, e de cor cinza ou prata. Entre polêmicas, cidades do ABC discutem sobre a permissão do uso do serviço de Uber. O Uber, aplicativo para smartphones que chegou como concorrente direto dos taxistas, não tem regularização em nenhuma cidade do ABC. A Prefeitura de Ribeirão Pires foi a única que informou que o serviço já era proibido na cidade. No momento, as câmeras de São Bernardo, São Caetano, Mauá discutem a proibição do Uber. Em Diadema, a Prefeitura está analisando e avaliando a regularização do serviço. Para a Prefeitura de Santo André, o aplicativo também funciona de forma ilegal. No mês de maio, cerca de 60 taxistas da região decidiram montar uma comissão para apresentar diversas pautas ao consórcio intermunicipal, inclusive a proibição do Uber. De acordo com o Uber, o aplicativo funciona dentro da lei e é completamente legal, já que os motoristas parceiros da plataforma prestam o serviço de transporte individual privado e não público individual remunerado, conforme diz a lei federal. E vamos às principais notícias do futebol no nosso Giro Esportivo. E aqui comigo o Marcos Bonechini. Marcos, o Palmeiras conseguiu se manter na liderança após o jogo de ontem e jogou bem, né? Boa noite. Boa noite, Dácio. O Verdão tá dando alegria pro seu torcedor aí, né? Até fora de casa agora vencendo bem. E com o brilho do Gabriel Jesus, né? Mais uma vez o menino fazendo gols, tá marcando história no Palmeiras. O Palmeiras venceu, mais uma vez algumas polêmicas de arbitragem, a arbitragem brasileira tá terrível, né? Final de semana tivemos um problema aí com o jogo do São Paulo e Ponte Preta, mas mesmo assim, incontestável, uma grande vitória
e reassume, se é que perdeu em algum momento a liderança. Ô Marcos, e o Pato? Vai estar de volta, joga, não joga? É outra polêmica no Timão, né? Ganhando bem, né? Pois é. Muito bem. Opa. Isso é uma contratação, o Pato foi uma contratação que muitos dizem mal feita, né? Pelos valores que envolveram, e ele não conseguiu render no Corinthians aquilo que se esperava dele. E agora está de volta, depois do empréstimo ao Chelsea, não jogou, se representou hoje. O técnico Cristóvão Borges conversou com ele, mas parece que a diretoria não está muito afim de botar o Pato em campo, não. O torcedor torce o nariz. Inclusive, a gente vai falar bastante disso hoje no Esporte Mais. Amanhã a semifinal da Libertadores ferve. A ferve, o torcedor São Paulino abraçou o time, né? E Libertadores parece que é coqueluche do torcedor de São Paulo. E chega cheio de problemas para o jogo, né? Decisivo, o primeiro jogo decisivo. Não pode contar com alguns dos seus principais jogadores, mas parece que o torcedor quer levar o time nas costas para uma vitória. Desafio para o São Paulo. E que desafio. E logo mais às 8 da noite, nós temos aí o programa completo de esporte, né? Quais são os destaques, Marcos? Bom, a gente vai falar muito do esporte regional. Aliás, começam os jogos regionais na região essa semana, né? Muito legal, porque é uma competição que vai agitar todo o ABC. Vamos falar dos clubes do ABC que estão se preparando. Tem Copa Paulista, tem, né? Tanto o Água Santa como o São Caetano. São Caetano estreia no final de semana, inclusive. E vamos dar essa volta pelo futebol brasileiro para poder falar do Brasileirão também. Então, às 8 da noite, encontro marcado. Isso aí, 8 da noite, Esporte Mais. Até já então, Marcos. Para quem está de férias e curte a música contemporânea brasileira, veja a dica que preparamos para você conferir. Fale dele pra mim, ajude ele a pensar que sou eu o da vez. Uma das maiores revelações da música brasileira nos últimos anos, Lineker e os Caramelos se apresentam nesta quarta-feira no Teatro Municipal de Santo André. Com um projeto musical que conecta a black music à música contemporânea brasileira, o grupo traz composições autorais em português como tema central as relações humanas e o amor. O grupo chamou a atenção do público, imprensa e crítica, atingindo em apenas algumas semanas um grande número de pessoas por meio de seus vídeos e redes sociais. Já são mais de 4 milhões de visualizações em plataformas como o YouTube e o Facebook. A apresentação começa às 9 horas da noite e os ingressos custam de R$20 a R$40. Não quis saber mais. Minha solidão que segura você pra deixar, você deixou. E o J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltaremos amanhã às 7 da noite. Um bom descanso a todos e até lá.